Vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Fecha os olhos um pouquinho, em sinal de obediência ao Pai, né? Vamos nos colocar a seus pés com muita humildade, simplicidade, nos esvaziando, né? Que é o sentido do desapegar-se das coisas desse mundo e dar espaço para Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? E colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós colocamos os irmãos, né? Aqueles mais necessitados, os mais pobres. Daí entra também os animaizinhos, né? As plantas, enfim, toda a criação do Pai, né? Nós temos que cuidar, zelar, né? Colocar Ele em primeiro lugar. Né? Então, é o sentido de nós servir, né? Servir a Deus, né? É isso que é o esvaziar-se, né? Não precisar das coisas do mundo. Então, nesse princípio que São Francisco nos ensina, né? Então, vamos pedir a presença dele. Né? Peçam de coração que ele venha essa noite nos animar, que ele venha nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender um pouco melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que ele deseja de cada um de nós. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos nossos mortos e fiéis. Acendei neles a fome do vosso Espírito. E enviai o nosso Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da face. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis. Com o Espírito Santo, fazeis acontecer certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Lucas 17, do 11 ao 19. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Onde estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, é bem curtinho hoje, né? E vamos refletir, depois nós voltamos para fazer a partilha.
Então vamos lá, eu vou começar, depois vocês continuam. Então vocês sabem muito bem que a lepra na época de Jesus era uma doença contagiosa e incurável, né? Naquele momento lá, naquela época. Então eles eram obrigados a sair da cidade, eram expulsos da cidade, né? Perdiam seus empregos, família, tinham que se afastar de tudo e viver isolado, né? E vestir roupas esfarrapadas, né? Cabelo despenteado, é uma situação horrível. E quando alguém se aproximava dele, eles tinham que gritar, né? Se afaste de mim, né? Sou impuro. Situação humilhante demais, né? Então ninguém podia tocar neles e eles também não podiam tocar em ninguém, né? Eram tratados como mortos, né? Mortos-vivos, né? Essa é a palavra, né? E esse caminhar deles, né, pela região, eles avistaram Jesus e vão, os 10 leprosos, olha que bonito, né? Eles vão ao encontro de Jesus, né? Eles furam a regra, né? Em vez de se afastar das pessoas, eles foram ao encontro de Jesus. E Jesus de longe, né? Aqui interessante, Jesus de longe, quando os vê, daí Jesus disse, olha que bonito, né? Só falou isso, ide apresentar-vos aos sacerdotes. E através então dessa frase de Jesus, eles caminham, né, para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eles iam diagnosticar que eles estavam curados e daí eles poderiam voltar para a sua família, para a sociedade, para os seus afazeres, para o seu emprego, levar uma vida normal a partir de então, né? E nesse caminhar para esse sacerdote, eles perceberam que estavam curados, né? No entanto, um só volta para Jesus para agradecer e 9 não voltam mais, né? Esses 9 eram judeus e os judeus tinham esse costume da época de se alguma coisa boa acontece para ele é porque eles são agraciados, Deus que dá, né? Então não precisa agradecer, é uma graça de Deus e não precisa ser agradecido por ninguém, né? Ninguém precisa agradecer as coisas boas que aconteciam para ele, porque eles mereciam, eles eram merecedores daquilo, né? Essa é a ideia deles, né? Então eles não voltavam para agradecer, eles foram lá junto dos sacerdotes para poder voltar à vida normal. E esqueceram daquele momento, esqueceram dessa graça que Jesus deu para eles, né? Como se fosse uma coisa normal. Enquanto um deles vai ao encontro de Jesus, né, e agradece, coloca, né, diante dos pés de Jesus em agradecimento. Então esse evangelho de hoje vem mostrar para nós, meus irmãos, o que hoje a maioria das pessoas fazem, né? Quantas coisas boas acontecem na vida, quanta graça que Deus dá para nós a todo momento e nós não agradecemos. Então a maioria das pessoas não agradece a Deus, não para agradecer, para rezar, para ir na igreja, né? Leva uma vida como se tudo aquilo que está acontecendo para ela era a ideia dos judeus, né? São merecedores disso, né? Enquanto que um só volta, seria a porcentagem, né? 1% das pessoas talvez vão à igreja, agradecem, rezam, né, procuram a Deus, enquanto que o restante, né, não está nem aí, né? Não 1%, é 10%, né? De 10 volta a 1, 10%. Pois bem, então em que pé nós nos encontramos, né? Em cima dessa verdade, né? O que vocês têm a dizer? O que vocês querem colocar aí? Fique à vontade. Posso começar? Sim. Eu vou começar.
eu vi aqui, assim, que a palavra-chave hoje é a fé, né? Dos 10, eu acho que esse que voltou é que teve mais fé, né? E voltou assim com uma... mas não adianta só ter fé, a gente precisa ter assim uma fé consciente, uma fé madura, né? Trazendo para nós. Então ele voltou. Só que nessa volta, quando ele se joga aos pés, agradecendo, né? Esse agradecimento é um ato de gratidão. Então, eu vi 3 palavrinhas-chave aqui no Evangelho: fé, gratidão. E aqui no final, quando diz assim: e disse a ele, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Aqui eu entendi assim: é a graça de Deus. A graça de Deus sobre nós. Então, o Evangelho hoje fala para mim o seguinte: que eu preciso ter fé, uma fé madura, uma fé consciente, ser grata, que eu vou receber a graça. E a graça é vida com alegria, é vida com abundância. E outra coisa que eu pensei também, eu agradeci hoje pela vida. Quando eu levantei, eu agradeci. E hoje eu agradeci, ainda fui no meu bom dia na fraternidade, ainda fui lá pelo dom da vida. Então hoje eu me expressei para todo mundo ver, porque a gente agradece todo dia, ninguém vê. Mas hoje eu me expressei. Então foi isso que eu vi nesse Evangelho: fé, gratidão e a graça. E tendo fé e gratidão, a graça de Deus vem sobre nós. Muito bem. É isso que eu vi. Posso dar sequência, Luizinho? Dá sequência. Eu estou no mesmo raciocínio que a Rose. Eu concordo com a Rose plenamente. No meu entender, né, Rose? Meu entender. No meu também. Eu acho que a palavra-chave aí hoje é fé e gratidão. Exatamente, eu também entendi dessa forma. Mas tem uns tópicos aqui que servem bem para a gente, né? Trazendo para os nossos dias, né? Trazendo para nós, né? É a questão da exclusão, né? O Senhor não exclui ninguém, não discrimina ninguém, né? E esses leprosos têm justamente o significado, o exemplo típico da exclusão, né? Eles não podiam chegar perto de ninguém, da sociedade, sobretudo os religiosos, né? Excluíam as pessoas, né? Porque eles entendiam que eram impuros, né? Que era um castigo, enfim. Tinha todo tipo de preconceito contra eles, né? E eles vão a Jesus. E é interessante, tem compaixão, né? Eles pedem compaixão, né? Chamam Jesus de mestre, né? Pedem compaixão, aí está a demonstração de fé. Essa humildade, né, de pedir compaixão, que vem justamente dos excluídos, né, dos impuros. A minha tradução aqui não fala em doentes, mas fala em impuros, né? Engraçado também é que eles obedecem Jesus, né? Jesus não cura os 10 imediatamente. Pelo contrário, não fala nada, só fala para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes eram justamente aqueles que pregavam essa impureza, né? Eles imediatamente obedecem sem perguntar nada. Olha que demonstração de fé, né? Não tem pergunta nenhuma, né? Então fica aí também mais um ponto, aí, a obediência. Isso é uma demonstração de fé, acreditar, né, que foi falado. Não perguntaram para Jesus, né? Não curou naquele momento. Vão embora, vão se apresentar aos sacerdotes. Imediatamente eles foram, né? Obedeceram, né? Se talvez eles não fossem, né, Mário? Pois é. Não ia ser curado. Eles iam se revoltar naquele momento, né? Nós viemos até aqui, o senhor manda a gente embora, mas não tem isso, né? Eles creram mesmo, piamente no Senhor, né? E se purificaram no caminho, né? Durante o percurso até o destino que Jesus tinha dado a eles se curaram. Não foi imediatamente.
Por isso que Jesus fala, a fé de vocês te curou, né? A fé curou, né? Eles obedeceram piamente, sem questionar, e foram embora, né? E durante o percurso aconteceu, né? É gozado que a cura aí não acontece imediatamente. É um exemplo para a gente, que a gente quer as coisas de imediato, né? A nossa fé chega ao ponto de cobrar Deus, né? É uma cobrança, né? Não pode ser assim. Esse é o exemplo dos leprosos aqui, né? Obedeceram, né? Jesus sabe o que está falando. A cura tinha que acontecer, mas não era naquela hora, né? Não teve questionamento nenhum aí, né? E antes de chegar ao destino, eles já estavam curados. Mesmo que eles fossem se apresentar agora aos sacerdotes, eles iam apresentar purificados, né? Curados, né? Olha que interessante. E não fala se chegaram até o sacerdote. Para aí pelo caminho, né? Mas engraçado, de novo, Jesus e o Evangelho de Lucas, né? Ele vai citar o samaritano. Né? Então aí o samaritano era aquele símbolo, né, para os judeus do impuro, né? Do herege, né? E além de tudo, além de samaritano, leproso. Mais situação difícil, né? E justamente esse que vai voltar para agradecer, né, o momento de gratidão. Volta para dar graças ao Senhor. Daí a palavra gratidão vem da graça, né? Justamente o samaritano, né? Então Lucas dá mais uma cutucada nos judeus aí, né? Olha que interessante, né? E aquela frase, né, que é mais importante, né? Depois vou dar graças, né? Jesus usa aquela palavra, né? Levanta-te, levanta-te, né? Quem te salvou foi a tua fé. Você acreditou naquilo, né, que foi falado e foi purificado, né? Tua fé veja bem, a minha tradução fecha assim, ó. A tua fé te salvou. Não é curou. Olha que interessante. Por que salvou? Porque a discriminação, a exclusão é um mal, é uma doença, né? Não é verdade? Então Jesus fala, tua fé te salvou. Te salvou da exclusão, da indiferença, né? Do preconceito. Agora você pode caminhar, né? Vai caminhar. Vida nova, vida que segue. Você está salvo, né? Então é isso que Jesus quer nos dizer. Mas para isso, né, Rose? Para isso, nós temos que saber obedecer. Se a gente chegasse para Jesus e falasse, me ajuda, Senhor, ele fala, vai lá, sem curar, né? A gente ia ficar meio, né, na dúvida, né? Então é aí o momento da gente repensar na nossa fé. Eu acho que é a nossa trajetória, não é, Mário? Nós temos que pedir e continuar a caminhar como se a graça já aconteceu, né? Quem tem fé vai acontecer. No momento dele, não no nosso. No momento certo. Se é que nós pedimos também o que está certo. Porque aí, no caso, fazia sentido, né? Era injusta a situação deles, né? Enquanto doentes e samaritanos ser excluídos. Né? Então, eu entendi isso aí. Né? Eu achei que o que diz para nós hoje, né? É fé, muita fé, sem questionar, né? E gratidão. É voltar para dar graças ao Senhor, reconhecer e continuar agradecendo, né? Virar, não ser um dos 9, mas ser um daqueles 10%, né, Luizinho? Exatamente. Que volta, né? Nós esforçamos para ser um dos 10%. Estar no meio dos 10%, pelo menos. Será que nós estamos? Será que nós estamos? Essa é a pergunta. Mas é bom para a gente, muito bom. Muito com certeza. Esse texto é muito bom para a gente. É mais um aprendizado de ser grato a Deus por todos os benefícios que Deus nos permite ter essa intimidade. Jesus nos dá e devemos tomar posse desse dom gratuitamente
Jesus nos expõe para a nossa vida o dom de Deus. Portanto, eu preciso ser grato a Deus em tudo por tudo. Porque Ele me dá condições. É um sinal de que Ele não desampara ninguém. Portanto, eu me sinto amparado por Deus, porque cheios de problema, quem é que não tem problema? E a minha saúde é abalada, apesar que Deus não tem culpa disso, a única culpa é minha, por ser um miserável pecador. Mas Deus nos dá esse dom através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a ser humilde, como esse samaritano, esse estrangeiro que Jesus bendiz. Cadê? Não foram os 10 que foram curados? Só o estrangeiro que veio agradecer? Onde é que estão os outros 9? Então, conforme o irmão Luizinho falou aí, tem muitos que não agradecem a nada por Deus, sem benefício nenhum que Deus nos concede, nós não somos agradecidos a Ele. Eu era assim. Eu nasci na religião católica, apostólica, romana. Os meus avós eram muito religiosos. O meu pai. Então eu nasci numa base sadia. Apesar de meu pai ser um alcoólatra, mas ele superou esse benefício, ensinando a nós a ser agradecido a Deus, mas eu não agradecia nada. Me levantava para o trabalho, nem o sinal da cruz eu não fazia. Eu vim ter essa consciência depois de velho, já depois que recebi as instruções divinas de Deus nessa santa fraternidade. É aí então que eu passei a agradecer a Deus em tudo, até mesmo nas dificuldades, nos problemas. Eu agradeço ao meu Senhor, ao nosso Criador. E esse puxãozinho de orelha que Jesus nos dá, esse exemplo que ele apresenta desse samaritano, é exatamente esse o dom de Deus, em ser agradecido, ser humilde, assim como Jesus é humilde, foi e é humilde. Ele quer que nós sejamos humildes também, para agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde que Ele nos concede, muitos perigos que nós passamos e Ele nos favorece com a sua proteção. E então nós temos que levar aos nossos irmãos essa prática de agradecer a Deus em tudo e por tudo. É nossa obrigação, quando fomos chamados, dizemos o sim para Deus. É obrigação nossa de levar aos nossos irmãos esse dom divino de Deus, para que os irmãos tomem posse e passem a agradecer a Deus, né? Portanto, a gente tem que sair do conforto. Nós temos que pregar o Santo Evangelho, temos que levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, para que eles passem a agradecer e passem a adquirir esse dom gratuito que Jesus nos concede. É isso que eu achei, meu irmão. Esse evangelho fala
concordo com a Rose falou, né? E o Mário também, né? Sobre a gratidão, né? Essa pessoa aí que voltou, né? Ela sentiu algo mais, né? Algo mais dentro dela. Né? Então, vem mostrar para nós que a gente deve agradecer também, né? E não excluir a pessoa também, né? A pessoa tem lógico que a gente tá mais com a evolução, né, que teve, né, da ciência, da medicina, dá para fazer um trabalho de cuidado dessas pessoas, né? A lepra hoje é conhecida como hanseníase, né? Jesus ele vem quebrar esse paradigma, né? Que não podia se aproximar, não podia nem tocar, né? No leproso, né? E eram muitos excluídos, né? A gente tem que refletir, né? Quem são os leprosos dos nossos dias, né? E procurar fazer a nossa parte, né? Ser sempre solidário com as pessoas, sem excluir ninguém, né? Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue um resultado bom, né? Então, a gente tem que colocar a mão na massa, né? E praticar o que Jesus praticou, né? E fala da fé também, né? Todos esses evangelhos que a gente está refletindo, todos falando da fé, né? A fé é um quesito importante, né? Para obter a salvação, né? Então, a pessoa que tem fé, ela se cura, né? Ela é curada fisicamente e espiritualmente também. Então, acho lindo, né, o fato de a sociedade, o mundo hoje exclui as pessoas e Jesus inclui, né? Traz para a vida, para o meio da sociedade, né? Quando a própria sociedade exclui, ele traz para o meio. E nós, como franciscanos, né, temos que fazer isso também, né? Incluir as pessoas. E como nós fazemos, né, Rose? Nós vamos ao encontro daquilo que ninguém quer fazer, né? Não é verdade? Essa é a ação que nós temos que ter, né? E fazer aquilo que os outros não querem fazer. Esse papel da inclusão, né? Que nós temos que estar imbuídos em cada um de nós. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né?
pela sua presença ativa no nosso meio, nos ensinando, nos animando, nos fortalecendo, né? E nós aqui nada fizemos, somos servos inúteis, e assim tem que ser, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.